Quando falamos de mordomia cristã, geralmente temos o costume de levar diretamente para a área financeira, como controlar as finanças, como se envolver com os planos, as organizações das nossas finanças, de forma que a gente não faça uso desnecessário das finanças. Mas quando falamos de mordomia, falamos sobre muitas coisas, não só sobre finanças, sobre tempo, sobre dedicação. E hoje queremos alinhar a mordomia ao estado da sexualidade, um relacionamento íntimo com aquele que nós estamos debaixo de uma aliança. Por isso que hoje o assunto é a sexualidade como expressão da mordomia do corpo. Ou seja, como que eu estou administrando aquilo que está acontecendo na minha casa, aquilo que está acontecendo na sua família, na nossa família, e como nós poderemos reverter um quadro que de repente já esteja fora de controle. É sobre isso que basicamente a gente vai refletir aqui. O apóstolo Paulo, ele traz um assunto bem pertinente lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 6, que esse texto foi a sugestão do autor aqui, 1 Coríntios 6, do versículo 19 até o versículo 20, que ali ele narra no finalzinho desse texto a importância do corpo e como vai funcionar a nossa dedicação, a nossa santidade. Aqui queremos falar basicamente sobre isso, fugir da imoralidade e atrelar, juntar os preceitos de Deus à nossa vida pessoal. O texto lá no final do versículo 19 diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? E o verso de número 20 diz: porque vocês foram comprados por preço, por um alto preço. Ele está querendo dizer: agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então o apóstolo Paulo, ele quer trazer aqui a ideia de que todos os pecados são fora do corpo, porém quando tratamos da imoralidade, ele participa e ele está presente no corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Precisamos entender, sobretudo, que aquele que destruir o corpo, que é um santuário do Senhor, também será destruído, porque a destruição vem pelo pecado, pela prática contínua de um pecado e esse pecado desenfreado. Se você observar, voltar o texto antes no versículo 12, lá em 1 Coríntios 6 e 12, Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí agora, a partir de agora, nesse verso 12, ele faz uma relação entre aquilo que é visível e aquilo que não é visível, ou seja, aquilo que é transcendente. E ele diz que assim como uma coisa está para outra, assim é Deus para o nosso corpo. Observe, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me deixam, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Aí ele dá um ponto e ele continua, porém, ele diz, porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então ele está querendo dizer aqui que a mordomia do nosso corpo, ou da sexualidade, está em nós guardarmos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é isso que Paulo fala lá no capítulo 12 de Romanos, quando ele está falando da igreja de Roma, ele está dizendo: o verdadeiro culto de vocês é apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque isso é o vosso culto racional. E aí, quando nós relacionamos tanto aquilo que ele falou para Roma, como aqui ele falou à igreja de Corinto, nós entendemos que o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo está conduzindo todas as igrejas, tanto lá em Roma, como também em Corinto, dizendo que é o Senhor que você precisa dedicar a sua fidelidade, dedicar aquilo que você tem de melhor. Então, quando nós estamos debaixo de uma aliança com outra pessoa, essa aliança foi
instaurada e foi constituída e foi autorizada pelo próprio Deus. Tudo que estiver fora da aliança está debaixo do pecado e da imoralidade, que é isso que Paulo está colocando aqui. No verso 14, por exemplo, do capítulo 6 de 1 Coríntios, ele diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder, se nós estivermos nele e ele estiver em nós. Ou seja, precisa-se ter uma troca, uma reciprocidade entre nós e aquilo que o Senhor quer para nós. Então que eu e você vivamos debaixo da graça, do favor, da misericórdia do Senhor, pedindo sempre misericórdia, porque sem elas, sem as misericórdias do Senhor, não poderemos viver, não poderemos dar nenhum passo, porque elas são as causas de não sermos consumidos. O autor diz aqui que através desse entendimento de que o nosso corpo foi formado por Deus e para a sua glória, somos lembrados de que não poderemos usá-lo para o nosso próprio prazer ou necessidades físicas simplesmente, mas principalmente para honrar o Senhor, que é o dono do nosso corpo. Isso mesmo, precisamos apresentar o nosso corpo para o Senhor, porque aqui é o templo e morada do Espírito Santo. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus traga clareza ao seu coração, que na sua casa tenha uma plenitude de princípios estabelecidos de Deus dentro da sua casa e que você seja bem-aventurado, sua geração seja bem-aventurada, entendendo de fato que Deus é aquele que vai suprir, que vai abençoar, que vai fornecer para vocês tudo aquilo que vocês necessitam. O pedido de oração aqui nesta manhã são dois. Por uma sexualidade sadia no casamento, aquela regrada e alinhada ao princípio de Deus, lembrando que o mundo apresenta vários tipos, né, de sexualidade distorcida, mas aquele que está enquadrado em Deus está dentro do princípio bíblico. E o segundo é por uma sexualidade plena na vida dos casais, baseada no amor e no respeito. Eu vou orar com você agora, vamos nos juntar em oração e com a nossa fé pedindo ao Senhor por esses dois pedidos. Querido Pai, obrigado, Pai, por esse momento, por esse tão importante momento, Senhor, de adoração neste devocional. Vem agora, Pai, abençoando cada família, abençoando cada filho, cada pai, cada mãe, cada um ente querido que está dentro dessa família. Dá, Senhor, sabedoria, graça, favor, misericórdia. Aponta, Senhor, princípios estabelecidos por Ti na Tua palavra. Que haja, Senhor, uma consonância da terra com o céu e que o Teu nome seja glorificado em cada família, pelo nome de Jesus. Amém.